Deus abençoe a sua vida, sejam muito bem-vindos ao Nuton, retornando aí depois de um curto, longo, médio período, mas porque a gente está em reforma na minha igreja, eu tô direto lá, né, eu não achei tempo para gravar e hoje eu consegui um espacinho para gravar um episódiozinho para nós, e o tempo hoje tá quente, né, como o dia hoje tá fazendo mais de 30 graus, então nada mais que um clima quente. Gostou desse gancho. A geração que não sabe ouvir não. Esse é o nosso tema hoje, porque nós precisamos falar disso, né? A gente vive numa época em que tudo e todos querem ser ouvidos, mas quase ninguém quer ser corrigido, né? As pessoas, elas se ofendem muito fácil, saem da igreja por qualquer coisa, acham que o não é uma falta de amor. Mas será que o evangelho é sobre ser agradado ou sobre ser moldado, né? Hoje a gente vai falar sobre uma geração que não sabe ouvir um não. Uma geração que confunde repreensão com rejeição e o pior, né? Muitos já não suportam ouvir nem a verdade, mesmo dentro da igreja, né? A gente vai falar um pouco sobre o relativismo emocional, né? E aquela busca por uma aprovação que está enfraquecendo a fé, né? E a maturidade espiritual dessa geração. Então, se você já nos conhece ou não nos conhece, pega o seu café, pega a sua água. Se você está lavando uma louça, aumenta o volume. Se você está fazendo alguma coisa na casa, no caminho para o trabalho, enfim, você pode pegar a sua água, seu café e nos escutar fazendo qualquer coisa, porque a gente está no YouTube. Não necessariamente você precisa ver, porque por enquanto nós estamos com áudio, mas já estamos providenciando. Tá demorando um pouco mais do que o esperado, mas o projeto em vídeo já vai sair. A gente tá com um projeto também aí que mais pra frente eu vou abrir. Eu gostaria também de explicar tem algumas pessoas que estavam nos acompanhando no Spotify. Eu parei de botar os episódios no Spotify lá porque as pessoas estavam pedindo pro YouTube, porque muitos que querem ver no Spotify não tem conta, não sabe como mexer, não estavam conseguindo escutar o episódio, só a prévia. Quem vem do Instagram, que tem o link lá, consegue ver só a prévia do episódio ali e não consegue se não tem conta, e normalmente não tem conta. E tem uns que não usam, e daí preferiram o YouTube, daí eu migrei pra cá. Mas eu tô querendo botar alguns episódios lá também. Esses episódios todos que saíram, tô pensando em botar lá no Spotify também, pra gente ter os episódios lá também, né? Eu tava na correria do YouTube e acabei não conseguindo botar lá. Então, pega sua água e seu café, seu chimarrão, e vamos embora que hoje o episódio tá quentíssimo. Então, para iniciar, como você já está de costume, a nossa base bíblica principal, a gente coloca alguns versículos para ter a nossa base do assunto. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, né? Pois virá um tempo que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si. Segundo seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade, se voltarão para os mitos. Paulo escrevendo exatamente o que a gente está vivendo hoje. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Hebreus 12, 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, a gente precisa avaliar essa cultura do ego e da validação, que tudo precisa ser validado. Eu preciso buscar ser aprovado e não ser moldado, né? As redes sociais, elas nos ensinaram a buscar like, aprovação, mas não pra gente buscar verdade, né? A verdade em si. E hoje, se algo confronta, é visto como um ataque pessoal, né? Muitos cristãos, eles confundem a correção espiritual com intolerância, né? A correção espiritual que eu digo vindo do Senhor, né? E a gente vive um tempo de crente mimado, que querem que Deus nos abençoe, de uma maneira geral, né? Mas não que Deus nos confronte. Eles querem o Deus que te dá tudo o que tu quer, mas não um Deus que te tira aquilo que tu não quer. A gente tem Filipenses 2,5 que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Ele fala ali de Cristo sendo obediente até a morte, né?
e não buscou uma aprovação, ele buscou cumprir o propósito, né? Mas e quando não é bênção? Né? Quando o não de Deus molda, protege e direciona, né? José, ele ouviu vários nãos antes de chegar ao palácio, né? A gente tem Davi, que foi rejeitado pelos irmãos, mas escolhido por Deus. Até o próprio Jesus, né, no Getsemane, ouvindo um não do próprio Deus, né? E foi por causa disso que a salvação acabou vindo, né? A gente tem ali Mateus 26, 39, que diz: Pai, se for possível, né, revela essa parte, né? Afaste de mim esse cálice, né? Todavia não seja como eu quero, mas como tu quer. Então Deus diz não porque não te ama. Deus não diz, né? Como é que eu posso explicar? Fugiu agora. Deus não diz a palavra não porque ele te odeia, tá? Porque ele não te ama. Ele diz porque ele sabe o que vai vir depois. Ele sabe que tudo que pode vir, e ele é exatamente o contrário. Ele te ama, por isso que ele te corrige, né? E essa geração que não ouve um não, ela traz um perigo muito grande, né? Porque hoje eles preferem ouvir Deus vai te exaltar do que tu precisa se arrepender, sabe? Não querem crescer, eles querem aplauso. É uma geração que sai da igreja porque o pastor falou de pecado, sabe? Troca um disco pelo entretenimento, troca o disco, o discipulado, né? Troca um discipulado, né, pelo entretenimento, né? Tem João 31 ali dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. A verdade, ela liberta, mas antes dela libertar, ela dói, né? Porque ela te confronta, né? Essa é a diferença entre o julgamento e a correção, por exemplo. A Bíblia diz que a gente deve julgar com justiça. Se você quiser pesquisar ali, João 7:24, aqui eu sempre digo, se você quiser pausar o vídeo e ir lá na Bíblia, em todas as referências que a gente tá, ler o contexto, ler o capítulo, ler versículos antes, depois leia, e se tiver alguma coisa que eu tô falando errado aqui, você vai nos comentários, ou se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, vai nos comentários, digita lá, que é sempre importante, a sua opinião é sempre importante, né? Ou às vezes uma dúvida, uma coisa que não ficou bem clara, porque às vezes eu não consigo me expressar exatamente da melhor forma, então a gente consegue pausar, interagir, ver ali, não, mas João diz assim, diz assado. Então pause o vídeo, sempre recomendo, pause, leia o contexto dos versículos. E então, recapitulando, a Bíblia diz que a gente deve julgar com justiça, julgar, João 7:24 diz, tá? Leia você, pause e leia. Corrigir não é condenar, é amar de verdade, né? A correção é porque Deus nos ama, por isso que nem sempre ele vai dizer sim, né? E não é nos condenar, é algo bom. Um amigo de verdade é aquele que diz: não vai por aí. O amigo de verdade, ele diz: tu tá errado, não vai dar certo. Entende? A geração que ela não sabe ouvir não, ela tá se afastando da verdade por causa do medo de parecer dura demais, né? Acho que Provérbios 27 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, né? Então a gente pode ver que o amor, ele traz um cuidado de tu mudar, de tu se analisar, de tu repreender, de tu ouvir um não e melhorar, né? Talvez o maior problema da igreja moderna não seja o diabo, mas seja a imaturidade, porque a imaturidade, ela abre uma brecha pro diabo. Entende essa linha do problema não ser o diabo em si? Essa é a imaturidade, porque a imaturidade te abre um leque de possibilidades para o inimigo te usar tua mente, ou entrar na tua mente. Gente que quer o céu, mas não quer a cruz, sabe? Não quer levar a sua cruz. Quer unção, mas não quer submissão. Quer ouvir Deus dizer um sim, mas quando Deus diz não, a pessoa ignora. Né? Aprender a ouvir não é sinal de maturidade espiritual. E talvez o não que tu tá ouvindo hoje seja a forma de Deus te proteger do que tu não tá preparado para enfrentar. Então, Deus te abençoe. Esse episódio aí a gente pôde escutar
contar um pouquinho sobre o não de Deus, né? E por que é bom. Os episódios, para quem não tá ligado, os episódios são mais curtos agora. Aos poucos eu vou trazendo episódios mais longos. Eu não tô com muito tempo para fazer episódios um pouco mais longos, por isso esse episódio vai ter mais uns 10 minutos por aí. Então, fica com a gente, compartilha, curte, comenta, ativa o sininho, divulga para os irmãos que precisam escutar essa palavra, e até se você tem um ponto diferente ou sabe alguém que pensa diferente, manda esse vídeo para aquela pessoa, porque de repente aquela pessoa pode dar um ponto de vista que a gente não pensou aqui. Então você fica na liberdade. Deus abençoe a sua semana, seu final de semana, seu mês, e em breve a gente está de volta com mais um episódio. E fui! E aí, gente, tudo bem? Eu sou Vinícius Lapuente, se você não me conhece. Eu tô aqui na Igreja Nova, tempo novo que a gente está arrumando ainda algumas coisas, passando uma pintura, passando algumas coisas aqui. E eu gostaria de deixar uma mensagem para você, porque de repente você acordou hoje aqui e tá com vontade de chutar o balde, tá difícil. Deixa eu te perguntar, deixa eu te dizer uma coisa. Imagina Davi, que mandou matar o melhor amigo para ficar com a mulher dele. Imagina como é que não ficou a cabeça de Davi depois dizendo: Senhor, me perdoa, né? Só não tira de mim a tua presença e tal. Imagina Davi. Então tu tá achando que tá difícil a tua vida, mano. A gente vai voltar com o podcast agora, vai voltar com as coisas ali. Desculpa tá estourado aqui que eu tô... A luz aqui, a iluminação ainda não tá pronta. A gente vai voltar com o podcast, vai voltar com os vídeos, as coisas, os conteúdos, né? Mas é devagarzinho que a gente tá fazendo, porque a gente tem muita coisa ainda pra fazer aqui na igreja. E tô tentando voltar com algum conteúdo, né? Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo. Se liga que tem novidade. Eu não vou anunciar ainda. Eu ia anunciar agora, mas não vou anunciar. Vai ter novidade aí. Produto novo, coisa nova aí. Vai ter novidade junto com... Não vamos parar com o tom, nada. Mas é novidade que tá chegando. Então, por favor, nos segue, compartilha, curte. Gente, é só um recadinho assim de Deus, só pra gente não parar. E vocês não acharem que eu esqueci do no tom. Já deu tudo certo. Vai continuar dando tudo certo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua semana, o teu final de semana. Eu não sei quando tu tá vendo esse vídeo, mas já deu certo, meu. Não chuta o balde, não. E os nossos conteúdos e os nossos temas aí pros próximos episódios tá assim, ó, quente de final de ano. Então vem com a gente, curte, compartilha bastante. Deus abençoe a sua vida. E já a gente tá junto no podcast aí, convidado, tudo. Cara, vai tá maneiro pra caramba. Deus abençoe.